Abra sua Bíblia, João 11. Nós vamos ler esse texto em 3 partes. Então, essa primeira parte do versículo 1 ao 7 diz assim: Ora, estava enfermo um homem chamado Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria, cujo irmão Lázaro se achava enfermo, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs dizer a Jesus: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus, porém, ao ouvir isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, ouviu que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde se achava. Nós vamos ler até aí. E eu quero orar ainda. Pai, nós te damos graças pela tua presença neste lugar, presença santa, presença que traz à luz, Senhor Deus, a nossa condição de indignos diante de ti. Mas nós te somos gratos pela tua misericórdia e amor, demonstrado através do teu Filho Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar, Pai. E assim pudemos chegar à tua presença e sermos, Senhor Deus, chamados por filhos teus, Senhor. Nós queremos te pedir nesta hora que o teu Santo Espírito venha abrir a nossa mente, venha abrir o nosso entendimento e o nosso coração para ouvir a tua palavra. Palavra que vem de ti, Senhor Deus, para, Senhor Deus, transformar as nossas vidas. Nós te somos gratos por ela, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós podemos ver que Jesus conhecia essa família, Marta, Maria e Lázaro. Aqui esse texto está dizendo que Jesus amava essa família. Nós sabemos que Jesus ele não faz acepção de pessoas, ele tem compaixão das pessoas, mas como é diferente ser amado por Jesus. Como é diferente ter relação de intimidade, de comunhão, ser amigo de Jesus. Né? Que privilégio poder receber Jesus em casa, ter Jesus para fazer companhia, hospedar Jesus. E no capítulo 10 do livro de Lucas, nós vemos Jesus ali na casa de Marta, Maria, numa ocasião onde Marta está preocupada em pôr a mesa, servir, porque ela estava hospedando Jesus. Para ela, Jesus era Senhor. Para ela, Jesus era alguém importante do qual ela tinha que dar toda atenção, no sentido de servir. Enquanto isso, Maria, sua irmã, estava lá aos pés de Jesus, se deliciando com seus ensinos, com a sua palavra. Talvez Jesus ali contando, né, o que Deus estava fazendo. E ela estava ali se deliciando. Em outra ocasião, como nós lemos nos textos também, Maria, ela ungiu os pés de Jesus com um perfume caríssimo. Então nós vemos aqui uma relação realmente de comunhão, de intimidade, de amor. E como isto é importante, como é um privilégio. Mas se você ainda não tem esse privilégio, hoje pode ser a oportunidade, porque Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então basta abrir a porta para Jesus para que ele possa entrar. Mas o interessante nessa história é que, mesmo nesta relação de amizade, de comunhão, mesmo sendo amado por Jesus, nós vemos que esta família não estava isenta de passar por problemas, né? Porque nós lemos que Lázaro enfermou, ficou doente, veio sobre aquela casa um mal. E isso é importante a gente entender, porque tem pessoas que acham que porque é amado por Jesus, ou porque se relaciona com Jesus, ou porque aceitou Jesus um dia como seu Salvador, ou porque frequenta igreja, né, ou porque clama pelo nome de Jesus, nenhum mal vai lhe acontecer. Mas isso não está prometido na Bíblia. Jesus inclusive disse: no mundo tereis aflições. A diferença é que, tendo Jesus como amigo,
Ele diz que sempre estará conosco e ele fala, tem de bom ânimo. Então esta é a diferença que nós temos que entender. E o principal motivo de ele ter vindo foi para restaurar a nossa comunhão com Deus. Então isto é o mais importante na nossa vida. E claro que tendo tribulações, tendo dificuldades, tendo problemas, enfermidades, nós podemos e devemos suplicar a Deus, suplicar a Jesus, porque nós sabemos que Ele tem a resposta. E foi isso que Marta e Maria fizeram. Ao ver que Lázaro havia adoecido, com certeza elas viram a gravidade da doença, da enfermidade, de imediato elas mandaram avisar Jesus. Elas mandaram avisar Jesus porque elas conheciam Jesus. Elas criam que Jesus poderia resolver aquele problema. Até porque elas deveriam, inclusive, conhecer aquela história onde um centurião tem um servo na sua casa enfermo e ele manda também mensageiros a Jesus e fala para Jesus, olha, nem precisa vir na minha casa, só manda uma palavra e eu sei que o meu servo ficará curado. E assim aconteceu. E Maria e Marta, com certeza também acreditavam que isso pudesse acontecer. Jesus, sabendo da enfermidade do seu irmão, o qual ele amava, Jesus com certeza haveria de se compadecer e curá-lo. E aí o mensageiro vai. E Jesus, quando fica sabendo da notícia, manda uma resposta. Olha, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Uma outra tradução diz assim, esta enfermidade não terminará em morte. Mais um ponto aqui para nós aprendermos. Deus sempre tem uma resposta para nos dar. Sempre. Quando nós oramos, quando nós vamos a Ele com um problema, Ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe como termina. Enquanto nós estamos lá desesperados, né? Angustiados, sem enxergar a luz no final do túnel, Deus está mandando uma mensagem: aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. Quantas vezes Deus fala assim conosco? Ele fala, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, eu estou agindo. Aquela história, né? Nós estamos indo com o milho e ele já está voltando com o fubá, porque ele já está lá na frente, tranquilo, né? Falando, ela vai ter que passar, mas eu estou aqui na frente já esperando ela chegar até aqui onde eu quero que ela chegue. E assim Deus vai trabalhando. E quando então a gente chega lá na frente, o problema passou, veio a solução, e aí nós enxergamos o agir de Deus. Aí Deus fala para a gente assim, não te falei para você ficar tranquilo? E aí eu tenho certeza que você já teve essa experiência de falar assim, olhar para trás e falar assim, se isso não tivesse acontecido comigo, eu não teria chegado até aqui. Não é verdade? Porque Deus está agindo, Deus está tratando conosco muitas vezes para que a glória de Deus seja manifesta. Nós temos que crer que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. E que, como nós sabemos, isso decora e salteado, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Porém, o bem maior que Deus quer fazer nas nossas vidas é para que o nome dele seja glorificado. É para isso que nós viemos à existência, para glorificar o nome de Deus. Então aqui nós percebemos que Deus estava no controle da situação. E manda esta mensagem de volta, manda o mensageiro voltar e fala, olha, fala para ficar despreocupado porque não terminará em morte. Mas isso está acontecendo para que o nome do Filho de Deus seja glorificado através dessa enfermidade. Bom, ele recebeu a notícia, a Bíblia diz que ele ficou ali mais 2 dias. Mais 2 dias. 2 dias para quem quer uma resposta, para quem está enfermo, para quem está acamado, é muito tempo, não é verdade? É muito tempo. E só que quando você começa a ler o texto e vê, Jesus estava a uma distância de aproximadamente 1 dia de viagem. Então, quando o mensageiro saiu para ir levar a mensagem, neste meio tempo, nesse inteirinho, Lázaro morreu. Agora, vocês podem imaginar como está Marta e Maria ali? Nossa, nós mandamos avisar Jesus e não deu tempo, nosso irmão morreu. Talvez até elas tenham se consolado nisso, o fato de
saber que não houve tempo de chegar até Jesus. E elas ficaram ali, então, talvez tristes, mas consoladas. Porque elas acreditavam que se a mensagem tivesse chegado a tempo, Jesus poderia tê-lo curado. Agora pensa no mensageiro. O mensageiro foi, caminho de um dia, chegou lá, falou pessoalmente com Jesus. E aí Jesus fala assim, olha, não, volta lá e fala que essa doença não é para a morte. Quando o mensageiro volta, no dia seguinte, ele chega lá, Lázaro está morto. Ele fala, não é possível, eu falei pessoalmente com Jesus e Jesus falou que Lázaro não ia morrer. Talvez se ele fosse um pouquinho até mais precavido, ele ia pensar assim, bom, não vou falar isso para Marta e Maria, porque Marta e Maria vai ficar em parafuso. Jesus falou que não ia morrer. Eu chego aqui, ele está morto, aí eu falo para Maria o que Jesus falou, elas vão falar, o que está acontecendo? Né? Mas, nesse ponto, o que nós podemos perceber? Que às vezes nossas decepções, elas ocorrem na proporção das nossas expectativas. O que eu quero dizer com isso? É que às vezes nós, na nossa fé, nós criamos expectativas. Nós oramos e falamos, bom, Deus vai curar e Deus vai fazer em tal dia, ou até tal dia. Ou seja, criamos expectativas de fé. Só que Deus não está preso às nossas expectativas. Deus está preso à sua soberania, ao que tem que ser feito, não ao que nós queremos que seja feito. Então, eu tenho certeza que Deus vai curar. Eu tenho certeza que Deus vai resolver. Eu tenho certeza que Deus vai agir assim, assim, assim. Tanto é, irmãos, não é uma crítica, mas as campanhas geralmente, as campanhas, né, que se fazem para conseguir alguma coisa, você pode ver, elas têm prazo determinado. É tantos dias para Deus fazer tal coisa. Isso são expectativas de fé. E conforme nós criamos essas expectativas, as decepções também podem vir na mesma proporção. E aí, quantas pessoas eu já encontrei no meio do caminho que falam, eu não acredito mais em Deus. Ou cansei de esperar, porque passa dia, passa ano e Deus não resolve, e Deus não faz. Por quê? Porque ela está esperando que se resolva do jeito dela, do jeito que ela quer que aconteça. E esta fé que acredita, mas se rebela, é aquela fé que não confia. Ou que confessa, mas não pratica. Então crê em Deus, mas não deixa Deus agir. Crê em Deus, mas quer que Deus faça ao seu modo, não ao modo dele. E aqui nós vemos então que elas esperavam que Jesus o curasse, mas isso não aconteceu. E a gente pode então aprender disso, não crie expectativas. Ué, mas a fé não tem que criar expectativas? Tem. A fé tem que criar expectativas de que Deus está agindo, de que aconteça o que acontecer, Deus está no controle da situação. Ou seja, uma fé realista ou uma expectativa realista. Quando você olha para a vida de Jó, ele começa a passar todo aquele sofrimento, ele não sabe o que está acontecendo no plano espiritual. Nós sabemos, mas ele não sabia. Mas você começa a ver que ele tem uma expectativa realista do sofrimento e das coisas. Porque ele diz assim, olha, nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. Deus deu, Deus tirou. Recebemos nós o bem de Deus, não receberemos também o mal? Então isso são expectativas o quê? Realistas. E aí ele passa todo o seu sofrimento sem pecar contra Deus. Uma outra expectativa realista, ele fala assim, olha, mesmo depois que eu morrer e essa minha carne se desfazer, eu sei de uma coisa, eu sei que eu verei o meu Redentor. Esses olhos o verão. Não é verdade? Uma expectativa realista. Então por isso que ele passa tudo isso. Um outro fato que eu lembro é da vida de Jacó. Você lê a história de Jacó, Jacó estava debaixo das promessas de Deus, tinha um contato com Deus, mas ele passou muitas tribulações graves na sua família. Inclusive, chegou o dia que ele recebeu a notícia que o seu filho havia morrido. O filho que ele mais amava, o filho que ele colocava todas as esperanças dele.
e ele recebeu a notícia que esse filho morreu. Você pode imaginar como ele passou a viver a partir daí? Se ele não tem uma expectativa de fé realista, de que Deus é soberano e que Deus está agindo. E 17 anos depois, ele recebe a notícia de que seu filho está vivo, seu filho é governador do Egito e Deus o está usando para salvar o mundo. Ou seja, a gente não sabe o que está acontecendo, mas o final que Deus tem para nós é sempre surpreendente. É sempre algo mais do que nós podíamos imaginar. Entenda, não é a sua expectativa, mas é para que o nome de Deus seja glorificado. Vamos voltar à leitura bíblica a partir do versículo 7. Diz assim: depois disto, disse a seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe eles: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. E tendo assim falado, acrescentou: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, ficará bom. Mas Jesus falara da sua morte. Eles, porém, entenderam que falava de repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa folgo de que eu não estivesse lá, para que creiais, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos seus condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Betânia ficava aproximadamente 3 quilômetros de Jerusalém. Ou seja, era muito próximo, era como se fosse um bairro do lado de outro bairro. E Jesus, um pouco antes desse acontecimento, Jesus havia saído de Jerusalém porque os judeus ali, os religiosos, os fariseus, queriam pegá-lo para matá-lo. Os fariseus já não estavam mais suportando o sucesso de Jesus, a fama de Jesus. E eles queriam ter só uma desculpa, ou só encontrar com Jesus para apedrejá-lo. Os discípulos de Jesus estavam conscientes disso, desse fato. Mas o que nós então enxergamos agora nesse diálogo de Jesus com os discípulos é o que é discernimento espiritual e o que é discernimento carnal. O que é olhar para Deus e o que é olhar para as circunstâncias. O que é andar em espírito e o que é andar na carne. Porque nós vemos aqui o quê? Qual é a preocupação dos discípulos? Se nós formos para lá, nós vamos morrer. O próprio Tomé até falou, né? Olha, então vamos para todos nós morrermos. É só Jesus que está sendo procurado, mas vamos lá e todos nós vamos morrer. Porque ele está olhando para as circunstâncias. Ele está pensando com a lógica humana. Se lá tem perigo e eu for para lá, eu corro o risco de vida. Agora, a lógica espiritual, ou seja, Jesus, Deus está no controle da situação. Ainda não chegou a minha hora. Nenhum homem tem poder para tirar a vida, a não ser Deus. Então, e há algo lá que está acontecendo e precisamos ir lá. Então, essa é a visão espiritual. E foi o que Jesus quis dizer com: se alguém andar de dia, não tropeça. Jesus está falando o seguinte: olha, quem anda dirigido pelo Espírito Santo, quem anda em comunhão com Deus, quem anda à luz da palavra de Deus, que é o andar de dia, não tropeça, porque sabe o que vai acontecer, porque está enxergando claramente os acontecimentos. Não tropeça, não cai, não se machuca. A própria Bíblia não diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra? Então andar na direção da Bíblia, andar ouvindo a voz do Espírito, andar em comunhão com Deus, é andar de dia, é andar sendo guiado. Então você ouve a voz de Deus falar e você tem confiança para obedecer, porque você sabe que Deus está
no controle. Hoje em dia nós encontramos muitas pessoas com medo das situações, porque estão olhando para as circunstâncias. Ah, não vou hoje lá não, porque aquele bairro é perigoso. Não vou fazer tal coisa porque, tem ladrão na rua. Não vou fazer tal coisa porque o avião está caindo. Não vou Então, viver é um perigo, não é verdade? A todo momento nós corremos risco de morte. Todo momento. Viver é um risco. Mas nós temos que estar dispostos a morrer por Cristo. Se é para morrer, mas se eu ouvir a voz do Espírito e é para morrer, então eu tenho que estar disposto a morrer. A correr risco. Porque isto é viver pelo Espírito. Aí Jesus fala, Lázaro dorme. Os discípulos falam o seguinte, bom, se ele está dormindo, então está tudo bem, vai ficar bem, deixa ele dormindo lá. Ou seja, para que a gente precisa andar caminho de um dia e ir lá despertar Lázaro? Agora, irmãos, os discípulos andavam com Jesus já há quase 3 anos. Eu acredito que andando um pouquinho com Jesus, dava para perceber que Jesus não falava besteira, não é verdade? Ele não falava nenhuma palavra... Aliás, para ser esperto, ele falou alguma coisa, tem que pensar 10 vezes antes de abrir a boca. Jesus falou, então peraí, deixa eu pensar aqui, o que ele está querendo dizer com isso? Porque não tem lógica. Ele está dormindo, peraí, mas o senhor vai sair daqui, vai lá, caminho de um dia para acordá-lo, com tanta gente lá para acordá-lo? Ah, não, mas se ele está dormindo, vai ficar bem, para que a gente vai lá? Para que a gente precisa ir lá? Está tudo bem. E isso, na verdade, mostra para a gente como muitas pessoas querem viver a palavra de Deus, ouvindo elas com entendimento humano, ou tentando viver a palavra de Deus de uma forma bem superficial. Então lê a palavra e quer aplicar ao seu cotidiano, quer aplicar a sua interpretação das coisas que lhe convém. Ao comodismo. Ah, mas não é bem isso que ele está querendo dizer. E aí sempre a gente como humano, a gente sempre busca a coisa mais cômoda, né? E deixa de ouvir a voz do Espírito Santo. Deixa de ouvir o que Deus quer fazer. Deixa de ser um instrumento muitas vezes na mão de Deus, porque mas está tudo bem, se ele só está dormindo, está tudo bem. A gente sempre procura falar, não, mas está tudo bem lá, para que eu vou lá? Né? Para que eu vou sair de casa? Para que eu vou caminhar? Para que eu vou tomar ônibus? Para que eu vou gastar? Está tudo bem lá. E a gente não percebe que há um mover do Espírito que Deus quer fazer. Eu estava preparando essa mensagem e eu estava pensando algumas coisas. E, por exemplo, eu pensei no Parque Viaduto. E muitas vezes a gente tem aquela interpretação, aquele pensamento de que vai ser legal lá o Parque Viaduto, a gente vai ajudar umas crianças, a gente vai ajudar alguma população, tal, né? Então alguns vão se dispor, vão lá, muito bom. Mas você já parou para pensar no impacto espiritual que Deus quer realizar ali naquele lugar? Que não é só uma obra social, que não é só ir lá e pegar aquelas criancinhas e ser bonzinho com aquelas criancinhas, mas Deus está agindo na transformação de vidas, na salvação de vidas, que inclusive a gente nem sabe daqui 30 anos quem vão ser aquelas crianças que vão passar ali por nós. Porque a gente está sempre querendo enxergar a coisa na nossa comodidade. Ou a gente nunca quer enxergar o que Deus pode fazer. Às vezes você sente, e eu vou falar sentir, usar o sentido aqui de sentir, né? Porque às vezes é o Espírito Santo que está falando conosco, mas às vezes você sente de ir cumprimentar alguém. Aí você pensa assim, não, mas vou sair daqui, vou lá cumprimentar? Não, para quê? Eu vejo ele todo dia, depois eu falo um oi para ele e tal. Sem se perceber que às vezes você sair do seu lugar e ir lá cumprimentar aquela pessoa, pode Deus estar querendo agir e numa profundidade muito grande na vida daquela pessoa, ou às vezes até na sua. Então o que nós precisamos aprender é andar de dia, ou seja, andar no Espírito, andar em comunhão com Deus, ser sensível à voz do Espírito, a ouvi-lo e obedecer, para que as coisas espirituais possam acontecer. Nós vamos ver
agora então, o que estava para acontecer lá? Então era necessário andar sim 30 quilômetros, era necessário sim correr risco de morte para que o Filho de Deus pudesse ser glorificado. Vamos voltar para o versículo 17, diz assim: chegando, pois Jesus encontrou já com 4 dias de sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém cerca de 15 estádios, e muitos dos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria para as consolar acerca de seu irmão. Marta, pois, ao saber que Jesus chegava, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. E mesmo agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Disse-lhe Marta: sei que ele há de ressurgir na ressurreição dos últimos dias. Declarou-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês isto? Respondeu-lhe Marta: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Dito isto, retirou-se e foi chamar em segredo a Maria, sua irmã, e lhe disse: o mestre está aí e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não havia entrado na aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Então os judeus que estavam com Maria e em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se apressadamente e sair, seguiram-na, pensando que ia ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado ao lugar onde Jesus estava, e vendo-a, lançou-se-lhe aos pés e disse: Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e chorarem também os judeus que com ela haviam, comoveu-se em espírito e perturbou-se. E perguntou: onde o pusestes? Responderam-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram então os judeus: vede como o amava. Mas alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também que este não morresse? Jesus, pois, comovendo-se outra vez profundamente, foi ao sepulcro. Era uma gruta e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque está morto há quase 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos aos céus, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está em redor, é assim que falei, para que eles creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu o que estivera morto, ligado os pés e as mãos com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, entre os judeus que tinham vindo visitar Maria, e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Até aí. Observe que não houve nenhum pedido de Marta ou Maria para que Jesus ressuscitasse o seu irmão. Elas criam, como eu disse no começo, elas acreditavam que Jesus pudesse ter evitado que Lázaro morresse. Inclusive elas falaram isso para Jesus: olha, se o senhor estivesse aqui, ele não teria morrido, porque com certeza o senhor o teria curado e ele não teria experimentado a morte. Então elas criam que Jesus poderia tê-lo curado, mas elas não tinham nenhuma expectativa que Jesus o ressuscitaria. Eu acredito que isso nem passava na cabeça delas, porque inclusive o defunto já cheirava mal, pelo próprio testemunho da Marta. Ou seja, não tem mais jeito, já era, já foi. Se o senhor estivesse aqui, tinha dado um jeito, mas agora já faz 4 dias, já está em decomposição, não tem mais jeito. E os judeus também pensavam a mesma coisa. Eles falaram: olha, não podia Jesus, que curou um cego, ter feito com que este não morresse? Né? Ou seja, Jesus poderia também ter evitado isso. E aqui nós vemos o tipo de fé que muitas vezes nós temos e vivemos.
Aquela fé que acredita que Deus pode evitar que aconteça alguma coisa, algum mal. Mas a gente acaba não acreditando que Deus possa reverter todo o mal, mesmo depois que ele tenha acontecido. Então a gente está sempre naquela expectativa de que Deus vai sarar, que Deus vai curar, que Deus vai evitar. Mas depois que acontece, a gente não crê que Deus pode reverter a situação. Aí nós oramos então para Deus até um ponto. Depois nós chegamos num ponto que a gente fala, não tem mais jeito. Essa situação aí é irreversível. Isso aí ficou impossível já. Quantas vezes nós apresentamos pessoas e a gente talvez já tenha confessado com a nossa boca, esse aí não tem mais jeito. Não é verdade? E o que nós estamos dizendo para Deus? Nós estamos limitando o poder de Deus. Não é verdade? Veja bem, você já ouviu aqueles testemunhos? Eu já ouvi vários e eu creio nisso. A pessoa está passando por uma dificuldade financeira, uma escassez, e aí ela chega no último pedaço de pão, na última refeição, que ela tem ali no armário, o mantimento que ela tem no armário. E aí ela come aquilo e acabou-se. E aí vai chegando a hora da próxima refeição. E ela está lá com os filhinhos, para ficar mais dramático, né? Ela está lá com os filhinhos para alimentar. Né? Quando de repente alguém bate a porta e fala assim, o Senhor me mandou trazer isso aqui para você. E aí, glória a Deus, aleluia. Aí eu fico perguntando, mas Deus não sabia que ia acabar? Não é verdade? Por que Deus não mandou antes de acabar? Por que Deus não mandou no dia anterior? Por que Deus esperou acabar tudo para só depois então fazer alguém bater na porta lá e levar naquela hora H, na hora que não tinha mais nada? Para que o nome dele seja glorificado. Porque se tivesse chegado ontem, a pessoa não ia dar testemunho. A pessoa não ia depender de Deus. A pessoa não ia talvez enxergar que foi Deus que mandou. Às vezes ela ia até pensar assim, ele ficou sabendo, eu mereço e ele me trouxe. Mas quando viu que acabou tudo, ou seja, ele falou, não mereço nada, não tem ninguém para me socorrer. Aí ele orou e Deus mandou. Né? E quantas situações Deus faz assim? Na Bíblia, Jesus estava lá no casamento em Caná da Galileia, o vinho acabou. Depois que o vinho acabou, ele providenciou o novo. Ele não providenciou antes, ele podia ter providenciado antes, ele podia não ter deixado acabar. Ele podia falar assim, vocês estão experimentando esse vinho aí, mas tem um vinho melhor aqui, ó esse aqui que eu fiz. Mas ele deixou acabar, ele deixou vir a necessidade. E quantas vezes ele, na verdade não é ele que precisa, né? Na verdade ele conhece o nosso coração e ele sabe que ele vai ter que trabalhar no nosso coração lá no último ponto. Quando já não tem mais jeito mesmo. E aí é onde ele pode vir e trabalhar. Eu sei de uma história, e isso aí é uma coisa que acontece realmente. Então, o camarada é um grande nadador, né? Ele acha que ele não tem para ninguém, e ele vai, começa a atravessar, de repente no meio da travessia, ele é acometido com uma cãibra, mal súbito, e ele começa então a afundar. E sobe, lutando naquela luta, ele sobe, desce, e tem o salva-vida ali. Está todo mundo olhando para o salva-vida, está todo mundo esperando o salva-vida pular, e o salva-vida está lá, parado, olhando o camarada afundar e levantar, afundar e levantar. E está todo mundo desesperado, querendo pular, mas tem o salva-vida ali. Aí quando ele finalmente afunda, o salva-vida pula, vai lá e traz ele para a margem e o salva. Aí o pessoal que estava ali olhando, fala assim, olha, mas me responde, por que você não pulou antes? Por que você deixou ele se afundar? Aí o salva-vida ele fala, porque ele estava lutando tanto que se eu fosse naquela hora que ele estava lutando, ele não ia deixar eu salvá-lo. Então eu tive que esperar ele acabar a resistência dele para eu poder trazer ele com segurança. Então é isso que muitas vezes Deus faz conosco nessas situações. Né? Tem pessoas que, infelizmente, não é Deus, como eu disse,
a pessoa, ela só vai ter uma experiência com Deus na calamidade, na dor, no leito de morte. Que é quando ela vai se render. Que é quando ela vai deixar Deus agir na vida dela. Aquela casa que você costura aqui, costura ali, remenda aqui, uma goteira aqui, afunda ali, entope ali, você vai, toda hora você está remendando, você fala, não tem mais jeito. Qual que é o jeito? É destruir tudo e construir uma nova. Quantas vezes Deus precisa acabar com tudo para fazer um vaso novo? Não é verdade? Nós cantamos isso. Acaba com esse vaso e faz um vaso novo, porque esse aqui não tem mais jeito. E aí ele pode fazer do jeito dele, modelar do jeito dele. E quantas situações, então, que nós podemos pensar, que a gente já falou, não tem mais jeito. Um casamento que talvez já acabou. Um filho que está nas drogas. Um marido que não se converte mesmo. E a gente fala, não, isso aí não tem mais jeito. Mas o que Deus quer nos ensinar aqui é para não desistirmos. Se creres, verás a glória de Deus. Aí talvez alguém possa pensar assim, mas você está falando então que se alguém estiver doente e a gente está orando ali, então Deus vai curar? Não, não estou falando isso. Eu estou falando que Deus vai resolver o problema. Como Ele vai resolver? Mas Ele tem a melhor resposta. Porque para Deus, e isso que a gente tem que entender, Ele está trabalhando com a nossa salvação. Morrer, todos nós vamos morrer, passar pela morte. Mas Deus está interessado na nossa eternidade. E às vezes nós estamos preocupados em ficar até os 90 anos aqui na Terra. E Deus está preocupado com a nossa eternidade. Então, qualquer situação, Ele está trabalhando com a nossa salvação. Então, você vai orar, não vai desistir. E Deus, no tempo certo, vai agir. E eu creio que então nós temos familiares, nós temos... Quantas pessoas, que nós já oramos e nós já desistimos de orar. Mas Deus nos ensina a não desistir, mas a continuar ali persistindo. Senhor, eu sei que o Senhor está agindo, faz a tua obra. Faz a tua obra. Eu não sei o dia, mas eu creio que o Senhor vai fazer a tua obra. E agora nós chegamos no ponto central desta mensagem. Declarou-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Crês isto? O livro de João, ele traz alguns fatos que aconteceram, mas que traz para nós realidades espirituais. Então, por exemplo, Jesus, ele multiplicou o pão. E depois ele ensinou, eu sou o pão da vida. E você vê que a essência deste milagre não está em dar comida. Porque depois, quando essa multidão vai atrás de Jesus, Jesus fala assim, vocês estão vindo atrás de mim só pelo pão que perece. Mas Jesus estava mostrando que Ele era o pão da vida. Jesus curou num sábado e depois Ele disse, eu sou o Senhor do sábado. E agora aqui Ele está ressuscitando, trazendo alguém da morte. E Ele está revelando então que Ele é o Senhor da vida. Só Ele pode dar vida. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Então Ele traz aqui qual realidade? Ele traz a realidade de que o homem para viver precisa da vida que está nele. Porque o que aconteceu com Lázaro ali é uma representação do que acontece conosco. Nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, mas Ele veio e nos deu vida. Em outra passagem ele fala que Ele veio para dar vida e vida em abundância. Agora você já parou para pensar nessa situação que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo que nós éramos mortos, nós estávamos como Lázaro aqui naquela sepultura. Nós estávamos em trevas, como uma pedra, nós já estávamos em decomposição. Mas Ele nos trouxe vida, nos trouxe a vida. E como nós temos que entender esta realidade e viver esta realidade? Porque você pode entender a diferença de um morto e de um vivo?
Dá para perceber a diferença do que é ser um morto e do que é ser um vivo? Agora, se você tem a vida de Cristo em você, você não pode viver como morto, não é verdade? Você tem que realmente viver a vida manifesta em Jesus. Porque Jesus te deu vida para que o nome dele seja glorificado. E nós vemos que após Lázaro ter então ressuscitado, a Bíblia diz que muitos creram em Jesus. E isto tem que acontecer na nossa vida quando as pessoas olham para nós e elas enxergam em nós a vida. Elas têm que crer em Jesus, que nos deu essa vida. Não dá para falar que nós temos vida se nós não vivemos em Jesus. A nossa vida em Jesus não pode ser simplesmente uma religião, mas tem que ser uma vida que glorifica realmente a Deus. Então, veja que esse processo, precisa morrer para viver. Então nós estávamos mortos. E agora nós precisamos morrer em Jesus para recebermos de Jesus a ressurreição da vida. E aí tantas pessoas procurando milagres, milagres e milagres. Mas o maior milagre Deus já fez em nós, não é verdade? Ele nos deu vida. Ele nos deu vida. Então, irmãos, é isso que Jesus ali, quando ele diz que para que o nome do Filho de Deus seja glorificado, ele vai lá e permite que um ser que ele amava, uma pessoa que ele tanto amava, passasse por aquilo, passasse pela angústia da morte, mas para que ele pudesse se revelar como o autor da vida. E ali então Deus é revelado como o autor da vida. E esta vida que ele tem oferecido a nós, esta vida que ele quer que nós vivamos, basta que nós, ele diz assim, se creres, verás a glória de Deus. E esta vida para nós e para os nossos. Ele quer dar vida em tudo, nas nossas relações, nos nossos planos, que não devem ser os nossos, mas os deles, o dele em nós. Ele quer dar vida, ele quer dar vida. E aí uma última observação. Como eu disse, Lázaro era amado por Jesus. Lázaro tinha comunhão com Jesus. Lázaro, eu acredito que ele, não era que ele seguia a religião de Jesus, porque Jesus não tinha religião. Mas ele, com certeza, ele amava os ensinamentos de Jesus e ele procurava viver aqueles ensinamentos. Mas uma fatalidade veio sobre a sua vida, uma circunstância veio sobre a sua vida, num momento, inesperadamente. E aquela circunstância trouxe-lhe a morte, tirou-lhe a vida. E eu comecei a pensar também quantas pessoas que já passaram por esse relacionamento com Jesus, já tiveram comunhão com Jesus, já receberam Jesus em sua casa, mas uma circunstância, um fato, um pecado, uma enfermidade, trouxe-lhe a morte espiritual, fez o seu coração gelar, fez a sua alma ficar fria, separou-o do convívio com os filhos de Deus, foi colocado talvez ali pelas circunstâncias num sepulcro, em trevas, está vivendo isolado, está vivendo com uma pedra bloqueando as suas relações, a sua comunhão com Deus. Mas talvez hoje seja o momento onde o Espírito Santo está falando: Lázaro, vem para fora. Talvez esteja falando com esse coração endurecido, ou esse coração triste, ou esse coração mortificado espiritualmente por algumas circunstâncias. Isso acontece, irmãos, aconteceu na vida de Davi. Davi, ele ficou um tempo na sepultura, tanto é que ele fala: os meus ossos foram sendo esmagados e a minha carne foi sendo consumida. Ele estava na sepultura naquele momento. Ele estava em trevas, ele estava afastado de Deus por causa do seu pecado. E a sua carne então estava sendo consumida. Já não tinha mais alegria. Por causa de um momento, uma circunstância na vida dele. Mas o Espírito Santo fala: vem para fora.
Vem para fora, porque Deus quer restaurar todas as coisas. Porque Deus quer dar um novo começo. E ao vir para fora, as mãos vão ser desatadas, os pés vão ser desamarrados. A luz vai voltar. Porque esse é o poder de Deus nas nossas vidas. Vamos orar? Pai, nós te damos graças pela tua palavra das nossas vidas. Eu creio que teu Espírito Santo continuará falando aos nossos corações. Que cada uma dessas aplicações possam servir para o nosso crescimento espiritual, para a nossa prática, Senhor Deus, da espiritualidade, da comunhão contigo, Senhor Deus, para que nada aqui fique na teoria, mas que esta vida que nós recebemos de Jesus possa, Senhor Deus, te manifestar aos homens que nos cercam, e eles possam crer e o teu nome ser glorificado, Senhor Deus. Muito obrigado por esta vida que recebemos de ti. Muito obrigado pela tua palavra que é luz para os nossos caminhos e não nos deixa andar em trevas, Senhor Deus. Nós queremos te pedir, despede a tua igreja agora, leva-nos em paz para os nossos lares e dá-nos, Senhor Deus, uma semana guiado pelo teu Santo Espírito, Senhor Deus. Faz-nos sensíveis à tua voz e obedientes ao teu querer. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, estamos despedidos em nome de Jesus.